O Senhor sempre quis comunhão conosco. Desde quando eu tenho para mim, né? Desde quando Ele criou-nos, o intuito dele era que tivéssemos, né, relacionamento com Ele. E Deus promete trazer, né, do cativeiro, né, o povo, né, nesse processo, né, todo que aconteceu e o povo voltou novamente contra o Senhor. E o Senhor promete, mesmo diante das circunstâncias, né, de castigar o povo, mas ele promete futuramente trazê-lo novamente, né? Em Jeremias 30 temos o Senhor prometendo, né, restaurar do exílio seu povo. Em Jeremias 30, de 1 a 3, nós podemos ver, diz aqui, né, palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Falo-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. No 18, ainda do versículo 30, do capítulo 30, né, o versículo 18 diz: assim diz o Senhor, eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas e o palácio será habitado como outrora. No 22, ele continua dizendo: eis a tempestade do Senhor, furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Na verdade, no versículo 22, né, ele diz: vos serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E aí, eis a tempestade do Senhor, furor saiu, em redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Então, no mesmo momento que você percebe uma sinergia dele com o povo, né, ele dizendo que eles seriam seu povo e ele seria o seu Deus, vem essa ira, né, do Senhor contra, por eles desobedecerem, por eles apartar-se dele. E desde lá do início, quando o Senhor criou, né, Adão, você vê até na pintura, né, se eu não me engano, de Michelangelo, né, da falange do dedo de Deus esticado, né, e o dedo do homem retraído. Então quer dizer, Deus sempre querendo, né, uma comunhão, um relacionamento, né, com o homem 100% e o homem meio que retraído, com o seu livre-arbítrio, né, e nós vemos que no passar do tempo essa foi a tona, né, de Deus caminhando com o povo. E nós temos os lamentos, né? Lamento transformado em júbilo. Então, no mesmo momento que você tem o lamento, você tem o júbilo do povo, né? Porque quando o Senhor se volta para nós, né? É muito favorável, né, a nós. Porém, nós temos, né, o lamento em Jeremias 31, de 1 a 3, que diz: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, logrou graça no deserto, eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Nós percebemos já no 17, né? Eu estou resumindo aqui as passagens para a gente ter uma ideia, né, do que se trata nesses capítulos. Mas no 17 diz: há esperança para o seu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para o seu território. Então, resumo para o vídeo não ficar muito longo, mas, né, o estudo é basicamente em torno disso, né, de Deus querendo essas profecias, né, de histórias que nós já estudamos lá no livro de Reis, principalmente, né, e ele tentando restabelecer e até levantando, depois nós vamos ver, né, levantando reis que vão se levantando e caindo, né, como o trigo no inverno, como eu gosto de sempre dizer. No versículo 28 ainda do 31 de Jeremias, ele diz: como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir, para afligir, assim velarei sobre eles para edificar, para plantar, diz o Senhor.
E aí ele firma uma nova aliança com Israel. Em Jeremias 31, do 31 ao 33, ele diz sobre isso, né? Ele diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, nos dias em que eu tomei pelas mãos para o tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, novamente você vê aqui que é uma vontade do coração dele, né, de restabelecer essa comunhão, né, de ter esse relacionamento. E é só o homem, né, nós que prorrogamos, né, e que sempre nos afastamos do Senhor com as nossas consciências, né, da carne, com os nossos desígnios mal do coração. Em Jeremias compra, né, um campo em Anatote, segundo a orientação, né, a visão do Senhor. E é interessante que uma terra que vai ser, né, dominada pelos inimigos, e Jeremias faz essa compra. Em Jeremias 32, de 6 a 11, diz aqui, ó, o profeta, né, Jeremias, disse, pois, Jeremias, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, eis que Anael, filho do teu tio, Alum, virá a ti dizendo, compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti é quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Ananael, filho de meu tio, ao pátio da guarda e me disse, compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse de resgate, compra-o. Então entendi que isso era a palavra do Senhor. Comprei, pois, de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, e lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata. Assim a escritura, assinei a escritura, fechei a conselho, chamei testemunho e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura na compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos, como a cópia aberta. Então, diante dessa circunstância, né, e veio essa pessoa, né, esse tio de Jeremias, para que ele comprasse, né, esse terreno, e ele comprou. O Senhor o orientou, né, ele entendeu, né, que foi o Senhor que havia decidido assim. É um detalhe muito interessante nas nossas vidas, né? A gente fica sempre na dúvida, né, se as coisas que nos acontecem, se é vindo do Senhor ou não, né? E Jeremias, como ele tinha uma comunhão, né, com o Senhor, ele soube, né, que era, mesmo diante de tais circunstâncias, né? E ele faz essa compra. No versículo 14 e 15 ainda diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, toma essa escritura da compra, tanto a selada como a aberta, e mete-a num vaso de barro para que se possa conservar por muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinha nessa terra. E é difícil você acreditar, né, diante de uma situação, o inimigo vindo, tomar, Deus já falou que tinha entregue, né, devido à desobediência e à necessidade dele tratar com o povo, né, que seria entregue aquelas terras, e ele estava comprando, né, e ele pediu para guardar aqui aqueles documentos de compra, porque o Senhor, né, já tinha planos já de restaurar, né, a sorte desse povo futuramente. Jeremias pede esclarecimento a Deus sobre, né, ele confessa o pecado do povo, né? Em Jeremias 32, 16 a 25, nós vemos, né, vários versículos falando, né, sobre a confissão do pecado dos povos, quer dizer, Jeremias relatando, não o povo, né? E ele pede esclarecimento ao Senhor sobre a permissão e a visão de comprar o campo, né, em Anatote. E a resposta de Deus vem em Jeremias 32, versículo 30, né, que ele diz, porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim.
desde a sua mocidade, porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar minha ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. No 36 ao 41 ele diz: agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade da qual vos dizei, já está entregue na mão do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela peste. Eis que eu congregarei de todas as terras para onde os lançarei na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação tornarei a trazê-los a este lugar e farei que neles habite seguramente. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhe-eis um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhe fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartam de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhe farei bem. Plantá-lo-eis firmemente nessa terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Então é até assim para nós, né, seres humanos, estranho, porque ele fala, né, do mal que vai sobrevir sobre o povo, sobre as cidades, fala para o povo não se apartar e ir para outros lugares, para aceitar, né, ser subjugado pelo povo babilônico, pelo rei da Babilônia, né, Nabucodonosor, ser levado cativo e ele restaurará. Então quer dizer, ele vê que esse é o meio, né, de educar, de admoestar o povo para futuramente, né, após o exílio, o povo voltar novamente e aí com uma nova mente, né, com uma nova, um novo pensamento e pronto, né, para esse relacionamento com ele, que sempre foi o desejo dele. Porém, ele precisava ao vir, né, sua ira, admoestar, né, e permitir que tudo isso acontecesse para que o povo, né, se voltasse para ele novamente, né, após tudo o que passou lá no Egito, todos os 40 anos no deserto, todo o processo de sorte, né, com a terra de Canaã, de conquista da terra de Canaã, e agora as novas gerações veio a apartar-se do Senhor e novamente, né, eles ficam entregues nas mãos dos inimigos. E a promessa de paz e prosperidade, né, juntamente com a repetição da promessa de renovos de Davi, né, de renovo de Davi, está ilustrado aqui, né, contado no livro de Jeremias 33, do 1 ao 3, que diz: veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as formas para estabelecer, Senhor é o seu nome. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Do 7 ao 9 ele diz: restaurarei a sorte de Judá e de Israel e os edificarei como no princípio. Purificá-lo-ei de todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e perdoarei todas as suas iniquidades que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço. Espantar-se-ão, tremerão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. É interessante que isso aqui vem a calhar com o que eu sempre defendi, né? Que eu acredito que Israel foi escolhida para ser o sacerdote das nações, né? Para levar as bem-aventuranças, e não por ser povos melhores. Essas passagens aqui, como outras, né, não são palavras ditas a nós gentios, né, a nós no nossos tempos, são apenas ilustrações históricas, né, de acontecimento, de como que o Senhor tratou com esse povo, né, de como que ele também, com as suas mãos fortes, os libertou, né, em várias ocasiões, para que nós tomamos isso, né, como visão, como exemplo, né, de como ele pode fazer nos dias de hoje. Não que essas palavras são para nós, como às vezes é dita, né, e isso é levado às vezes a pessoa ao erro, porque ela não compreende, pega aquela interpretação e aí, ao perder um filho para o tráfico, ao perder um ente para uma doença, ao perder alguma coisa, né, ela
fica decepcionado com Deus, né? E isso aqui é simplesmente para mostrar quão difícil é, né? E o quão o Senhor agrada, né, da comunhão com as suas criaturas, os seus filhos, né, aqueles que obedecem são chamados de filhos, mas também como ele vem, né, com mãos fortes a admoestar, né, quando nós desviamos, né, dos princípios dele. Não que sejamos perfeitos, mas temos que estar sempre nessa busca. E ainda no versículo 14 e 16 do capítulo 33, né, do 14 ao 16, ele diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei as boas palavras que proferi à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. E no 18 ele ainda diz: nem aos sacerdotes levitas faltará homens diante de mim, para que ofereça holocausto, queime oferta de manjar e faça sacrifício todos os dias. E antes ainda, no 17, né, é interessante que ele diz: porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homens que se assentem no trono da casa de Israel. E depois nós vimos na história dos reis lá, né, que homens se levantaram e caíram como trigo no inverno. Como eu gosto de usar sempre essa frase, né, que eu ouvi num filme, na verdade, não sei se foi Coração Valente ou Patriota, mas eu acho que eu ouvi no Troia, né, Helena de Troia. Então, mas é a verdade que aconteceu com Israel. Homens, até mesmo às vezes os indicados pelo Senhor, né, como seres humanos, como seres, né, frágeis e sucinto, né, ao erro, se levantavam e caíam como o trigo no inverno. Mas o Senhor, né, ele sempre quer esse relacionamento, porque ele sabe que é o melhor para nós, porque só não somos, né, capazes de nada. Amém?